Mas eu tenho um tema para essa mensagem que Deus ele ministrou no meu coração durante esses últimos 10 dias. E eu quero compartilhar com você. O tema dessa mensagem é Vivendo a Herança de Cristo. É baseado justamente no primeiro capítulo de Efésios, mas eu vou ler a partir do versículo 15, tá, Fran? Do versículo 15 até o versículo 23. Me acompanha aí, por favor. Vou ler na versão... Deixa eu mudar aqui. Se puder colocar, por favor, coloca na NVT. Eu vou ler na NVT. Todos encontraram? Amém? Todo louvor seja a Deus, o Pai de nós... Não, desculpa. Estou errado. Eu falei versículo 15 e comecei do 3, está errado. Versículo 15. Desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês em minhas orações. Peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica, gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Repita comigo, e a rica... Não, diga com mais força. E a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Eu vou continuar, no versículo 19 ele fala assim: também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez assentar no lugar de honra, à direita de Deus nos domínios celestiais. Agora ele está muito acima de qualquer governante, de qualquer autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Olha esse versículo 22. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo. E ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Presta atenção em algo. O texto que nós vamos desenrolar está baseado no versículo 18, quando ele diz assim: eu oro para que o coração de vocês seja iluminado, para que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a sua rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Esse é o tema, nós vamos falar sobre herança. E não é qualquer herança, porque o texto está dizendo assim, é uma rica e uma gloriosa herança que ele concedeu ao seu povo santo. Mas o versículo de número 22, leia comigo, na versão Ara está dizendo assim: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja. Na versão NVT, que é a que a gente lê, ele fala: ele submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. Irmãos, não é o que eu vou pregar, mas quando eu estava meditando nesse texto, jogando de uma versão para outra, eu fiquei impactado com esse texto, quando ele fala: Deus, ele submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo. Repita comigo: todas as coisas. Não, por favor, repita: todas as coisas. Deus, irmão, submeteu à autoridade de Cristo tudo que você possa imaginar, no céu, na terra e debaixo da terra. Infelizmente, muitos cristãos não compreendem o livro de Efésios, principalmente o capítulo de número 1. O capítulo 1 de Efésios traz chaves poderosas do que é verdadeiramente uma bênção, viver uma vida de bênção.
E isso está condicionado a entendimento, a revelação, a sabedoria. O próprio Paulo falou assim: eu oro, eu faço oração por vocês, para que vocês tenham sabedoria, para que o espírito de sabedoria venha sobre vocês, para que o espírito de revelação venha sobre vocês. Irmão, você nunca vai conseguir compreender a palavra de Deus, os princípios de Deus, as coisas celestiais, você não consegue compreender se não for por revelação. Se não for por revelação, aquilo não entra na sua cabeça, aquilo não entra na sua mente. E ele termina o capítulo de número 1 falando algo poderoso, falando sobre a autoridade de Cristo, falando sobre governo, falando sobre submissão, sujeição. Irmãos, um crente que não tem consciência, que não conhece os princípios da autoridade de Cristo, da submissão a Cristo, do governo de Cristo, do senhorio de Cristo, esse crente não consegue avançar em sua vida espiritual. Salvação é a porta de entrada daquilo que Deus já fez. Ele não precisa que você faça nada para que você seja salvo. Você só precisa crer. Mas para que você governe com Cristo, para que você tenha a autoridade de Cristo, você precisa compreender o que Ele está dizendo. Quando Ele diz que Ele pôs todas as coisas, Ele submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo. E isso é uma revelação, você só entende isso por revelação. Não adianta, muitos cristãos, eles são submissos ao pecado, a uma vida de escravidão, a uma mentira, a qualquer situações que você pode colocar que desagrada a Deus. Muitos deles são submetidos a vícios, porque eles não compreenderam o senhorio de Cristo. Porque a probabilidade de Cristo ser o seu Salvador pode ser grande, mas a probabilidade dele ser o seu Senhor, ela tem que ser maior. Salvador, ele é de todos, mas Senhor, não. Salvador, ele é de todos. Agora, Senhor, ele é de todo aquele que se submete ao seu senhorio, à sua vontade. Quando você canta, venha ao teu reino, venha ao teu reino, venha ao teu reino, você sabe o que você está dizendo? Senhor, venha o teu governo sobre mim, sobre as minhas emoções, sobre o meu dinheiro, sobre os meus negócios, sobre o meu casamento. Só que agora deixa eu te falar uma coisa, eu não sei você, mas o homem gosta de domínio. O homem gosta de dominar. Só que o homem que quer dominar algo só com a sua mentalidade caída, ele vai gerar um ambiente de legalismo, de ativismo religioso, um ambiente de medo, pela imposição bruta, pela uma obediência imposta através do medo, da acusação. O governo de Cristo não, ele traz uma obediência motivada pelo amor. O que é honra? É obedecer com prazer, com alegria. Então escute, submeta tudo a Cristo. Submeta a sua casa, suas emoções, os seus sentimentos. Ah, mas eu tenho razão, você não tem razão de nada. É Cristo que tem que governar as nossas emoções e os nossos sentimentos. Todas as coisas têm que estar submissas à autoridade de Cristo. Por isso que Paulo, volta um pouquinho, Paulo fala assim, eu oro. Ele está orando dizendo assim, eu oro para que os olhos do coração de vocês se abram. Mas se abra para quê? Para compreender a riqueza da sua herança. Tem uma pregação de um pastor muito famoso que ele fala sobre legado e sobre herança. E ele fala que herança é aquilo que alguém deixa para você. E legado é aquilo que alguém deixa em você. Não tem nada de errado com isso. Eu só não posso acreditar tanto no legado a ponto de desconstruir a herança. Porque a Bíblia também fala de herança. O legado, que é a construção, é algo que alguém deixa em você, fala de caráter, fala daquilo que alguém deposita dentro de você, que daí não é o que eu quero pregar aqui hoje.
Eu quero pregar sobre a herança, mas que herança é essa? Que tipo de herança Paulo está falando aqui? Quais são as riquezas que Paulo está dizendo que essa herança carrega? Você quer saber? Você quer mesmo? Então pergunta para quem está do seu lado. Irmão, você realmente quer saber? Então vamos ler a Bíblia? Porque a história que o povo conta é só no ratinho, irmão. Aqui é Bíblia. Volta lá para o versículo 3. Vamos ver o que é a bênção. Vamos ver qual que é a riqueza dessa herança. Na versão NVT ele fala assim: me acompanhem. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, diga comigo, que nos abençoou em Cristo com todas, diga comigo, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Mas antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Olha o tanto de bênção que tem aqui, que às vezes a gente lê e passa desapercebido. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça, que ele comprou a nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Você não vai ver em nenhum momento Paulo atribuindo a bênção e a riqueza dessa herança a coisas. Você não vai ver em nenhum momento a Bíblia definindo o que é bênção, definindo a bênção de Deus com coisas, com bens. Aqui está uma das maiores bênçãos que Deus entregou ao seu povo. Sabe qual é? A liberdade pelo sangue de Jesus. A liberdade. Irmãos, eu já vi igreja que quando o pastor fala assim: ei, essa semana a chave da vitória vai sair, o pessoal pulava da cadeira, parecia que eles estavam vendo a chave. Mas quando você fala assim: Cristo comprou a nossa liberdade com o seu sangue, posso falar um negócio para você? Tem gente que não entende e nem crê. É mais fácil agitar a multidão falando de coisas que eles veem do que com coisas espirituais que tem que crer para se ver. Mas vamos continuar. Ele comprou a nossa liberdade com o sangue de seu Filho. Olha a outra bênção. E nos perdoou. Isso é bênção, irmão. Generosamente ele derramou sua graça sobre nós. E com ela, toda sabedoria e entendimento. Isso é bênção. Olha para o Senhor e fala assim: irmão, acorda, isso é bênção. Isso que é riqueza. Agora ele nos revelou a sua vontade secreta a respeito de Cristo. Isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este. Irmão, quando eu estava lendo isso, nessa versão que ele fala, e o plano é este, me gerou expectativa. Qual é o plano? No devido tempo, ele reunirá, sob a autoridade de Cristo, tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus. Olha a bênção aí. Pois ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhes demos glória, e lhes dessemos glória. Agora, vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, olha a maior bênção de Deus, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. A maior bênção que você pode ter na sua vida é o Espírito Santo morando em você. É o selo. Irmão, o que é selo? A gente está falando isso aqui desde os 7 dias de consagração. É a marca. É onde você passar, alguém olhar as regiões espirituais e olhar e falar assim: olha lá, ele carrega o selo de Deus.
tem a marca. Fala para o seu irmão, tem a marca. Fala sempre para ele, tem o cheiro, tem a fragrância, aleluia. O cheiro, a marca de Cristo, isso é o selo. A maior bênção que Deus pode entregar para mim e para você é essa, irmão. Aí ele fala, o Espírito é a garantia de nossa herança. Até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor da sua glória. A maior bênção que você pode ter, irmão, sabe qual é? É ser a propriedade de Cristo. Isso daí precisa entrar na mente dos cristãos. Eles precisam se tornar alegres, não por aquilo que Deus lhes dá de bens. Eles precisam ser felizes porque eles têm a maior herança, a maior riqueza de suas vidas. Sabe qual é? Jesus. Jesus. Se tirar Jesus de você, sobra alguma coisa? Agora, preste atenção, a partir do versículo de número 15, Paulo faz questão de fazer uma oração. Por isso ele fala assim, por isso também, tendo ouvido a fé que há entre vocês no Senhor, o amor para com todos os santos, eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo entende que a igreja de Éfeso, a questão da igreja de Éfeso não era falta de bênção. Entenda o texto, irmão. A questão dessa igreja não era falta de bênção. O povo era abençoado. Não era se os crentes estavam ou não sendo abençoados com coisas ou com bens. A questão que Paulo agora estava orando por essa igreja é porque ela precisava entender que eles foram abençoados em Cristo. E eles não estavam entendendo isso. A questão aqui, a oração de Paulo, não era para pedir algo que eles não tinham. Porque infelizmente as nossas orações é só pedindo o que não temos. É só pedido, irmão, é só pedido. Paulo pede a Deus que abra os olhos do coração para saber o que ele já tem. Por que muitos cristãos, escuta, estão insatisfeitos, descontentes, tristes, infelizes? Eles não estão felizes. Por quê? Porque eles estão sempre orando por algo que eles não têm e não compreendem o que já têm. Isso é nocivo, é perigoso, e muitos cristãos estão se perdendo, desanimando por causa da falta desse entendimento. O espírito de descontentamento, de insatisfação, ele gera no coração de uma pessoa, sabe qual é a raiz disso tudo? A murmuração. Alguém descontente murmura com tudo. Alguém insatisfeito tendo tudo, mesmo assim murmura como se não tivesse. Isso se torna... Tem até uma mensagem nossa no YouTube que se chama Ladrões da Alegria. Um dos ladrões da alegria dos filhos de Deus é justamente essa frustração, essa insatisfação e esse descontentamento. E a Bíblia fala, em tudo, seja contente com tudo. Seja grato por tudo. A herança, essa herança já estava depositada neles. Mas só que o que aconteceu? Os olhos estavam fechados, o coração estava fechado. Paulo ora para que os olhos do coração se abram, para que eles tenham sabedoria divina e que eles tenham uma revelação da herança do Senhor. Quando os nossos olhos se abrem para a beleza de Cristo, irmãos, quando o nosso coração entende que Cristo é a nossa maior bênção, aí sim nós passamos a ser uma bênção na terra. É a partir desse entendimento. Mas vamos lá. O que é essa herança que a Bíblia tanto fala? O que é essa herança de Cristo que Paulo fala no capítulo 1, no capítulo 2? Paulo fala muito sobre essa herança de Cristo. No olhar
físico, você já entende que herança é aquilo que alguém superior ou um pai deixou para os seus filhos. Amém? E até hoje funciona isso. Todo mundo tem uma herança para receber. Alguém já recebeu uma herança, seja ela extraordinariamente grande ou seja ela pequena. Se você receber uma herança muito grande, lembra-te de nós quando entrares no teu reino. Mas todos nós não recebemos uma herança. Só que a Bíblia não está falando de um pedaço de terra. A Bíblia não está falando de um punhado de dinheiro. A Bíblia não está falando de bens. Se nós nos aprofundarmos nas Escrituras, nós vamos ter uma revelação da herança de Cristo, sendo mais do que coisas que você possa palpar. A herança de Cristo é mais do que coisas que se pega. Preste atenção em algo. Antes da gente falar da herança de Cristo, vamos entender um pouco sobre a herança no mundo físico e no Antigo Testamento. A herança era um presente de honra e sustento dado por um patriarca aos seus filhos. No Antigo Testamento, a herança só era dada se o pai morresse e aquele pai tivesse só filhas. Tinha uma lei que aquela herança não era destinada às filhas. Mas a Bíblia fala que em algum momento um homem morreu e as mulheres que eram filhas daquele homem chegou até Moisés e falou assim: Moisés, o nosso pai não tinha filho homem. Então, nós temos o direito, nós somos as únicas mulheres. Naquele tempo, quando a herança não era passada para o filho, ela tinha que ser passada para qualquer homem daquela tribo. Aquela herança não podia sair para outra tribo, ou então para outra pessoa. Então, as mulheres foram até Moisés e falaram assim: Moisés, ora a Deus, pede uma confirmação aí para o Senhor, para que a gente receba essa herança do meu pai. A partir daí, inaugurou-se de que, seja homem ou mulher, todo homem que deixou a sua herança, o primogênito, seja homem ou mulher, ele tem que tomar posse daquela herança. Para quê? Era uma provisão para a família. Era o que o homem preparava para que ele não deixasse a sua família perdida, à deriva. A Bíblia estabelecia diretrizes específicas para herdar a posteridade, a propriedade de uma família. O filho mais velho herdaria a porção dupla. A porção dupla. Mas só que agora o que é herança? Você lembra quando Elias está andando com Eliseu? Elias percebe que Eliseu não saía do pé dele. E Elias fala assim: ô moço, o que você quer? Você não sai do meu pé. Para onde eu vou, você está no meu pé aqui. O que você quer? Eliseu esperto, ele foi lá para o livro de Deuteronômio, capítulo 21, e ele entendeu que Elias não tinha para quem deixar a sua herança. Só que a herança que Eliseu estava esperando não era coisas. Ele já tinha. Ele já tinha queimado tudo. O que era herança para Eliseu? A porção dobrada do Espírito que estava sobre a vida de Elias. E o texto fala que o primogênito, ele receberia dupla porção. Isso era herança. Se não houvesse filhos, as filhas herdariam a terra. Isso daí está lá em Números 27. Na ausência de herdeiros diretos, um servo, diga comigo, um servo, ou um parente mais distante poderia herdar a terra. Você lembra quando Abraão estava decepcionado que Deus não tinha lhe dado o filho? E ele orou dizendo assim: Senhor, já que o Senhor não quer me dar o filho, está aqui o meu servo Eliezer. Cadê Eliezer? Tem um Eliezer aqui. Já que o Senhor não quer me dar um filho, tenho aqui o meu servo Damasceno Eliezer. Entrega para ele. Porque tinha um entendimento de que quando não tinha um herdeiro filho, do seu sangue, um servo poderia tomar posse daquela herança. E Deus falou: Abraão, não vou fazer isso não. Eu vou te dar um filho, ele vai ser gerado de dentro de você. E essa herança vai ser para ele. Então preste atenção, em nenhum momento a terra tinha que ser repartida com outras tribos. A herança ficava ali, para aquela família, para aquele povo. No Novo Testamento, a herança que a Bíblia já começa a dizer, não desconstruindo a herança física, já não é mais aquilo que se pega com as mãos. A herança que o Novo Testamento fala, apesar dela ainda existir, agora é uma herança espiritual.
você não se vê com os olhos, não se pega com as mãos. E Paulo ainda chega a dizer em 1 Coríntios que é tão profundo que ainda nem o coração do homem conseguiu discernir o que Deus tem preparado para nós. Qual é o nosso problema, pastor? Que aquilo que a gente mais quer, a gente só olha para as mãos dos homens. Se é para as mãos dos homens que você olha, o máximo que você vai ter é só um punhadinho de dinheiro. Agora, se você compreende o que a Bíblia está falando sobre herança, se você olha para as mãos do Senhor, a sua herança, a sua porção, o seu quinhão, como a Bíblia fala, quem vai te dar não vai ser eu. Sabe quem vai ser? Vamos lá, irmão, você precisa crer na palavra. Você precisa crer no que as Escrituras estão dizendo. Então, em Lucas capítulo 12, 2 homens chegam até Jesus e eles começam a discutir. Por isso que Jesus fala dessa situação, porque ele percebe como que a herança física era capaz de gerar avareza no coração das pessoas, contenda entre irmãos, entre família. E é o que você vê no mundo, irmão. É o que você vê no mundo. A mulher mata o marido porque o marido tem uma boa herança, um bom seguro. E assim vai. E assim vai. A filha mata os pais para ver se pega a herança, a casa, e assim vai. Por quê? Porque está de olho na herança. A herança, em muitos momentos, gerou no coração de muitas pessoas ganância pelo dinheiro. Por isso que Jesus falou em Lucas capítulo 12, versículo 13. Jesus, ele minimiza a importância de uma herança física. E ele fala, deposite o seu tesouro no céu. Não deposite a sua confiança, o seu coração, tudo de você, nas coisas terrenas e físicas desse mundo. As coisas vão gerar uma obsessão totalmente maligna. Uma ambição maligna. Sabe, o diabo é capaz de trazer no coração das pessoas uma ambição maligna por conta da herança. Mas esse não é o que a Bíblia fala sobre herança. Isso não é. O que a Bíblia fala? Em Atos capítulo 20, versículo 32, fala assim: e agora eu os entrego a Deus, a mensagem de sua graça, e a mensagem de sua graça que pode edificá-los e dar-lhes uma herança junto com todos aqueles que ele separou para si. O que o texto está dizendo? Quem te dá a sua herança não é homens. É Deus quem dá a herança. É Deus quem dá a herança. Só que você precisa discernir que tipo de herança é essa que você tanto espera. O que você tanto espera vem da mão de quem? A Bíblia em algum momento vai dizer que a herança que ele deixou para nós é a terra. Salmos número 37, versículo 11 fala assim: mas os humildes herdarão a terra e desfrutarão pelo pleno bem-estar. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 5: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Existe algo aqui nessa terra que Deus ele liberou sobre nós. Existe algo que nós podemos desfrutar. Mas a minha pergunta é: o que é herança? Porque ao mesmo tempo que a Bíblia fala que é a terra, Tiago capítulo 2, versículo 5 fala assim: ouve, meus amados irmãos, diga comigo, ouve! Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino? Para Tiago, a herança é o reino de Deus. Então eu pergunto para o seu irmão: o que é herança para você? É só aquilo que o homem pode te dar? Pastor, parou por aí? Parei não. Hebreus capítulo 11, versículo 16, chama a herança de um país celestial. Mas agora, eles aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Esses homens aqui, ele está falando dos heróis da fé. Deus não se envergonhava de ser chamado de Deus deles. O Deus deles. Deus não se envergonhava.
aqui Hebreus está chamando a herança do Senhor como um lar celestial. Irmão, Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 4, Pedro fica tão fascinado, vou usar essa palavra forte, fascinado, com a herança de Deus, com a herança de Cristo, com a pessoa de Cristo, que Pedro fala assim: Ele nos regenerou para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada onde? Isso daí precisa entrar na nossa mente. A gente precisa, a gente espera mais da terra, de pessoas, do que do céu. E Pedro está falando de uma herança incorruptível, que é incapaz de se corromper. Pedro está falando de uma herança sem mácula, sem mancha, sem sujeira, é pura. Pedro está falando de imarcessível, incapaz de mudar. Aquilo que Deus tem preparado para nós é incapaz de remover, de mudar, incapaz. Só que essa herança não está na terra. Pedro fala, essa herança está reservada, diga comigo, está reservada nos céus para mim. É só uma introdução, depois a gente começa a pregar. Como viver esta herança em Cristo? Agora a gente vai entrar mais fundo. As coisas do reino de Deus, elas já estão disponíveis para os seus filhos. Cristo já deu todas as coisas. Isso é danoso. Esse ensino tem que ser com muita cautela, porque senão muitas pessoas entram debaixo de uma... Como é que fala aquela palavra, meu Deus? Debaixo de uma libertinagem, debaixo de um espírito de desobediência, que é o que muitos têm entrado. É o que muitos têm relativizado as Escrituras, a Bíblia, por causa do seu espírito de rebeldia e desobediência. A Bíblia fala assim que Deus já nos deu todas as coisas. O sacrifício de Cristo foi suficiente para Deus liberar todas as bênçãos para mim e para você. Mas para que eu receba a herança de Cristo, eu preciso compreender e reconhecer o sacrifício dele por mim. O beabá do evangelho, eu estou falando para você. Eu preciso compreender o sacrifício. Eu preciso compreender que não sou eu que faço. É Cristo quem faz. É Cristo quem já fez tudo por mim. Por isso que assim como no mundo físico, para que a herança seja liberada, só é liberada quando o pai morre. No mundo espiritual, para que essa herança fosse liberada sobre os filhos, sobre mim, sobre você, alguém tinha que morrer. Alguém tinha que morrer. E Cristo teve que morrer para que eu e você pudéssemos ter o direito à herança. Diga comigo, o direito. Cristo morreu e nos deu o direito à herança. Pastor, mas como que eu faço para tomar posse da herança? Eu vou dar um segredo para você. Para que você tenha direito a ela, Cristo teve que morrer. Para que você tome posse dela, você vai ter que morrer. Você vai ter que morrer. Para você pegar as coisas de Deus, você vai ter que largar as suas, irmão. Para você agarrar e viver aquilo que Deus tem para você, você vai ter que deixar as suas e pegar as dele. Senão você não vai acessar aquilo que Deus tem. Senão você não consegue pegar aquilo que Deus tem. A Bíblia nos mostra o entendimento de herança, que para um filho receber o direito, alguém tem que morrer. Foi o que aconteceu. No reino de Deus, funciona da mesma forma. Mas para que nós possamos ter acesso à herança, diga comigo, acesso à herança, nós precisamos também passar pelo mesmo lugar que Cristo passou. Não como sacrifício salvífico de Cristo, não é para salvação, mas para posse daquilo que Ele já nos deu. O direito à herança é concedido a partir do momento que eu compreendo
o sacrifício de Cristo. A morte de Cristo e a sua ressurreição me dá o direito. A morte de Cristo e a sua ressurreição me dá no coração, na minha mente, no meu espírito, a total certeza que eu tenho direito à herança de Cristo. Mas a posse, diga comigo, a posse, tomar posse, viver aquilo, só é possível quando eu me posiciono corretamente no reino espiritual. Não tem cambalacho no reino de Deus. Não tem cambalacho no reino de Deus. No reino do homem, você faz cambalacho, você tenta resolver, mas no reino de Deus não. No reino de Deus não tem o seu jeitinho. O posicionamento é correto naquilo que Deus tem. Senão não tem herança nenhuma. Deus não dá herança para filho rebelde. Deus não dá herança para filho rebelde. Só tomo posse daquilo que Deus tem quando eu morro. Isso é o segredo da herança de Deus. O texto fala assim: iluminado os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamado, qual a riqueza da glória da sua herança, que ele determinou, que ele liberou sobre os santos. Nós precisamos entender isso, irmãos. Abra sua Bíblia comigo, vamos entrar num negócio aqui legal. Em Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Aqui há um segredo dos crentes, de muitos cristãos. O que digo é que enquanto o herdeiro, diga comigo, o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. Embora ele seja dono de tudo, no entanto ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Paulo aqui está falando justamente sobre isso, sobre direito e posse. Filho, você tem direito, mas você é imaturo, você não vai tomar posse agora. Filho, você, tá vendo isso daqui? É tudo seu. Mas você ainda é imaturo para tomar posse daquilo que tem. Tenho direito a tudo aquilo que Cristo me deu, mas se eu não tenho maturidade, eu não terei autoridade sobre aquilo. Minha imaturidade, olha o problema que isso gera. A minha imaturidade me faz continuar sendo comandado por aquilo que eu devia comandar. Aqueles escravos que comandavam o dinheiro, a posse daquele moço, automaticamente, por direito, eles eram escravos do menino. Mas o menino, por conta de sua imaturidade, ele era comandado pelos escravos que ele devia comandar. Aí é onde eu falo para você, aqui entra o governo de Cristo. Muitas pessoas são escravas, muitos crentes, escravos, por causa de suas imaturidades, por causa de suas inconstâncias, eles se tornaram escravos. Aquilo que eles deviam dominar, aquilo que eles deviam estar por cima, eles estão por baixo. As Escrituras diz que Cristo colocou todas as coisas debaixo dos pés dele, foi ou não foi? Entenda comigo, vamos ver se fica simples. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. A Bíblia fala que ele é o cabeça e Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés do cabeça. Se Cristo é o cabeça, todas as coisas estão submissas aos pés dele. Onde está o corpo? Conectado à cabeça. Automaticamente todas as coisas precisam estar submissas. Eu não posso ser governado pela mentira, pelo vício, pelo desejo ilícito. Eu não posso. Por quê, pastor? Porque, pastor, mas a carne é fraca. Eu sei, eu também sou carnudo. Até demais, eu tenho que tomar cuidado. Eu também tenho dificuldades, pensamentos. Mas qual é o seu amparo?
adianta te dar uma rosa, não adianta te fazer subir, descer, bebe óleo, toma óleo, unja, faz aquilo. Irmão, se você não entender, se o evangelho não entrar nas entranhas do seu coração, se você não aceitar a palavra no seu espírito, se você não se posicionar naquilo que a palavra está dizendo, você vai subir monte, descer monte, você vai beber óleo, você vai ungir a cabeça, o quarto, a casa, você vai fazer tudo e não vai funcionar. Pastor, mas eu creio tanto. Não adianta você crer em tudo que está fora se você não crê naquilo que tem que ser crido. É crido? Se não é, é. Está dito e está falado. Por favor. Ah, pastor, mas eu estou aqui. Olha o que a Bíblia fala. A imaturidade tem tomado de conta da mente e do coração de muitos cristãos, entrando em guerras que não deviam entrar, batalhando batalhas que não são mais sua, entrando em guerras que até Deus já disse: acabou para você, não é mais essa sua medida. Será que você vai continuar a vida inteira com água nos artelhos, quando na verdade Ele te chamou para você andar com as águas nos joelhos? Daqui a um tempo as águas vão entrar nos seus lombos, e daqui a um tempo você vai ter que mergulhar. Até quando você vai ficar com as águas nos artelhos e vai dizer: estou contente, estou feliz, e Cristo está dizendo: não. Hebreus capítulo 5, acho que é capítulo 5, acho que é. Já falei tanto isso, mas eu esqueço, né? Depois do Covid, ninguém nunca mais foi o mesmo. Está repreendido em nome de Jesus, nós somos sim. Hebreus capítulo 5, versículo 11. A esse respeito eu tenho muitas coisas que dizer para vocês, coisas difíceis de explicar. Mas por quê? Porque vocês têm se tornado tardios em ouvir, em entender. Pois com efeito, quando já era tempo de você ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes ainda novamente e necessidade de que alguém te ensine tudo de novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, e assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Até quando? Olha para o Senhor e fala: irmão, até quando você vai ficar guerreando com as mesmas lutas, a mesma coisa, a água ainda no mesmo lugar? Quer moleza, irmão? Quer moleza? Esse jovem tinha direito, mas ele era governado por aquilo que ele tinha que governar. A Bíblia fala que quando um homem está na sua casa e ali chega alguém mais forte e mais poderoso do que ele, aquele que é mais poderoso o imobiliza, o domina, e ele passa a governar a sua casa. Perceba que muitas coisas estão imobilizando os homens. Muitas coisas está imobilizando sua autoridade. As mulheres, muitas coisas estão imobilizando. Porque o homem não assume o seu lugar e a mulher quer assumir outros lugares. As coisas estão disfuncionais demais. E a gente precisa colocar as coisas no lugar. Porque se você tem direito, tem promessa. Quantas pessoas têm milhares de promessas? E até cantam assim: quem tem promessa não morre. Morre não? Morre não. Vai lá no cemitério, irmãos, ali tem tanta gente que Deus falou. Você sabia que em algum momento Deus falou para Saul que se ele andasse no princípio de Deus, se ele andasse na vontade do Senhor, Deus faria dele também um reino perpétuo? Só que ele desobedeceu, não creu, rejeitou a instrução de Deus, rejeitou a palavra. Sabe o que aconteceu? Deus o rejeitou. Eu entendo que Deus não rejeita ninguém com respeito à salvação, mas com respeito ao ministério, Deus rejeita. Deus tem critérios, Deus tem regras, Deus tem princípios a serem conduzidos com respeito à unção e à graça que Deus leva muito a sério. Pensa comigo. Quem foi Moisés? Moisés é reverenciado até hoje. Até hoje. Se falasse mal de Moisés, você era preso, irmão. Mas um dia, Moisés foi orar diante do Senhor e falou assim: Senhor, o povo está com sede. Deus falou: vai lá e bate na rocha. Moisés
pum, bateu na rocha, saiu água. Glória a Deus, homem de Deus. De repente o povo com sede de novo. Que pastorear aquela igreja ali, irmão, acho que foi a pior igreja da Bíblia, foi aquela dali. Jesus amado. Aí Deus fala agora, Moisés, vai lá e fala com a rocha, e ela brotará água. Moisés foi, água, ou melhor, rocha, dê água. Vai dar não? Pum, bateu. Quando ele bateu, saiu água. Glória a Deus. Deus nunca me abandona. Deus chega e fala assim, Moisés, acabou para você. Por quê, Deus? Você não me santificou diante do povo. Eu disse para você falar com a rocha, você feriu ela. Por que ele não poderia ter ferido aquela segunda rocha? Aquela segunda rocha apontava para quem? Para Cristo. Ele não poderia ter ferido ela. Agora preste atenção em algo. Onde está o segredo disso? Que saiu água do mesmo jeito. Dá certo, irmão. Porque deu certo da primeira, vai dar certo da segunda. O problema, mas só que agora a questão não é se vai dar certo. É o que Deus falou. Na primeira ele mandou ferir. Na segunda ele mandou falar. Tolerância zero. Moisés acabou. O que foi, Senhor? Você não vai entrar na terra. Não, mas calma aí. Se é eu falo, não, mas calma aí. Olha para trás aqui, Deus. Olha o tanto que eu fiz. Mas o teu nível de autoridade, de posição, onde você está, tolerância zero. Tolerância zero. Entenda isso. Essa palavra vem para reposicionar o nosso coração, para que esse 2024 não seja só um 2024 de promessa. Quanta promessa, quanta promessa. Irmão, quanta promessa. Seja um 2024 de realizações. Mas essas realizações não é baseado no seu sentimento, nas suas vontades, no seu egocentrismo, na sua avareza, na sua ganância, na sua ambição. Não. Deus procura homens que a sua vontade não seja mais sua, mas seja dele. Deus procura homens de renúncia, mulheres de renúncia, homens e mulheres que queiram ter o coração de Cristo, o governo de Cristo, homens e mulheres que vai santificar o nome dele diante do povo. Para mim finalizar, abra sua Bíblia comigo em Ezequiel capítulo 48, eu garanto, eu vou finalizar. Aleluia. A gente já bradou tanto nesses 7 dias que eu quero trazer uma mensagem um pouco mais centralizada, mais leve, né? Ezequiel capítulo 48, versículo 10 fala assim: haverá uma faixa de terra para os sacerdotes, com 12,5 quilômetros de comprimento e 5 quilômetros de largura. No centro dela, diga comigo, no centro dela estará o templo do Senhor. Essa área, olha isso, essa área será separada para os sacerdotes consagrados ou santificados. Os descendentes de Zadok, em que me serviram fielmente e que não se desviaram junto com o povo de Israel e com os outros levitas. Diga comigo assim, como está escrito: essa será a sua porção especial. Diga por seu irmão: Deus tem algo especial para você. Assim, pergunta para ele, mas para você, o que é algo especial? Na versão Ara, coloca na Ara, deixa eu ver como está escrito esse versículo. Será região especial, dentro da região sagrada, lugar santíssimo, fazendo limites com a porção dos levitas. Os levitas, segundo o limite dos sacerdotes, terão 25 mil côvados de comprimento e 10 mil de largura. Todo o comprimento será 25 mil de largura e 10 mil. Isso, deixa eu ler aqui que é melhor. Eu não quero ficar me perdendo esse negócio de côvado, não. Essa será a sua porção especial quando a terra for distribuída. O território santíssimo, junto ao território dos sacerdotes, ficará a terra onde os outros levitas viverão. Deus tinha algo, uma porção, diga comigo, uma porção
especial para os homens e mulheres fiéis. Diga comigo, Deus tinha ou tem uma herança especial para os seus filhos. Mas esses homens, ele fala assim: essa área será separada para os sacerdotes santos, para os sacerdotes consagrados, os descendentes de Zadok, que me serviram com fidelidade. Eles não se desviaram junto com o povo de Israel. Deus estava dizendo a esses homens aqui, no momento mais difícil, eles assumiram uma postura de santidade. Eu estou preparando para eles uma terra especial. Nessa terra especial, no meio dela vai ter um templo, um santuário. Porque nessa terra especial, você não pode perder a coisa mais importante da sua vida, que é Cristo, a centralidade da sua vida. Deus pode te dar os maiores lugares, Deus pode te dar a maior igreja, a maior empresa, não tem problema, você pode ser o melhor médico, você pode ser quem for. Que não fira os princípios de Deus. Naquele lugar precisa ter um santuário no meio. Sabe o que significa isso? Que você ainda continua confiando e acreditando no Senhor. Tudo que alcançamos em nosso relacionamento com Deus está direto e proporcionalmente ligado à dimensão do nosso compromisso e entrega. A nossa santificação determinará não apenas quão longe nós iremos e o quanto conquistaremos, mas também o que conseguiremos manter e preservar depois dessas conquistas. A perseverança será muito importante na sua vida. Não adianta você começar bem e terminar mal. Se possível, comece bem e termine bem. Mas se começar mal, apruma-te no meio do caminho. Termine bem. Termine bem. Esse texto nos faz compreender que aqueles que andam fielmente diante do Senhor terão alguns privilégios que outros não terão. E eu não estou falando de coisas físicas, apesar delas virem. Pastor, as coisas vão acontecer no físico? Vão. Tem coisa que rompe a região espiritual. Tem coisas que o mundo espiritual libera sobre a terra. E eu vou falar para você, coisas físicas acontecem, coisas bênçãos que nós podemos, aquisições, coisas normais da sua vida. Se você é alguém que trabalha corretamente, que é honesto com aquilo que Deus te deu, que dizima, que oferta, que honra ao Senhor. Se você é alguém que administra de forma correta, naturalmente, diga comigo, naturalmente, você vai ser próspero, abençoado. Naturalmente, irmão. A bênção de que estamos falando, ela é espiritual. Mas só que aquilo pode ser tão poderoso no mundo espiritual que aquilo pode se materializar na terra. E coisas podem acontecer na sua vida que vai te deixar assim, ó, uau, meu Deus, só Deus pode fazer isso. Só Deus pode me prosperar, me abençoar dessa forma. Mas o que define o tamanho da sua bênção nessa terra não é só o seu comportamento físico, é o seu comportamento diante das coisas espirituais. Se eu for injusto com as riquezas ilícitas dessa terra, Deus não me confiará o que é meu. É o que Jesus disse. Se com as riquezas injustas, de origem injusta, dessa terra você não foi fiel, quem vos dará o que é vosso? É tempo de um posicionamento diante do Senhor. É tempo de um posicionamento diante dEle. Deus está procurando homens fiéis para que Ele deposite algo especial, poderoso. Não tem a ver com acepção de pessoas. Por que Deus vai fazer aqui e não faz ali? Deus não faz acepção de pessoas. Ele abençoa todos. O sol nasceu para justos e injustos. Mas agora Deus tem filhos prediletos. Filhos que decidiram renunciar ao que muitos não decidiram renunciar.
E não adianta eu olhar para homens que renunciaram coisas muito maiores do que eu e falar assim: Senhor, eu quero aquilo. Renuncia também. Deixa também. Abandone, seja capaz de abandonar o que muitos abandonaram. E eu vou liberar sobre você coisas poderosas, bênçãos especiais. Mas é um posicionamento, essa é a herança que o Senhor tem para nós. O salmista fala no Salmo 16, versículo 15: somente tu, Senhor, és a minha herança. Só o Senhor é a minha herança, o meu cálice de bênçãos. Beba dele, beba de Cristo. Ele é o cálice da tua bênção, ele é a tua alegria, ele é a maior porção da sua vida. Ele fala assim: somente tu, Senhor, és a minha herança, o meu cálice de bênção. Tu guardas tudo o que possuo. Ele. Eu sinto, eu vejo, eu acredito que Deus tem algo especial para nós. Só que você precisa crer que é baseado no que Paulo fala, acho que em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, mais ou menos isso. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que, e como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se passou ou penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama.